Oiê, gente boa desse canal. Aqui Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarô. Estamos numa semana desafiadora, devo dizer, porque eu resolvi pegar como minha inspiração para essa semana o livro da autora Irene Gade, de 1900 e bolotinha, 96, e onde ela faz uma linha de pensamento do tarô com as questões da cabala e da alquimia. E aí, para você que está chegando agora, tem que contar para você que eu vou chegar só nos meus 50 anos, e um pouquinho, na verdade 55, é que eu vou chegar e dizer assim, sabe que está na hora de eu entender um pouco mais sobre o hebraico, as letras hebraicas, os nomes de Deus e toda essa mistura de informação que acabou acontecendo do tarô com o estudo? Puxa, você não se preocupou em fazer isso lá do começo? Claro que não. Porque, claro que não. Primeiro, que eu era jovem. Segundo, que eu queria jogar. Terceiro, que eu queria realmente poder praticar o tarô, abrir o tarô para as pessoas. Queria aconselhar, conversar, direcionar. Queria fazer outra coisa do que realmente me enveredar por caminhos extremamente, na época, pelo menos os grupos eram extremamente fechados, extremamente complexos e muito diferentes, não só de mim, do meu pensamento, da minha forma de ser, talvez um pouco simplista, um pouco prática, um pouco cartas na mesa, e foi deixando para trás. Fez falta? Falei, não, nenhuma. Atrapalhou alguma coisa? Não, também. Eu lembro que eu vou ter a primeira grande pergunta do tipo, como assim? Você não, você usa o simbolista? Você não usa o cabalista? Hum. E eu assim, uau, sério que tarô não é tarô? Tarô não é só tarô? Isso foi um querido amigo e mestre que a gente caminha juntos até hoje, né? Então, definitivamente, eu compreendi que a minha caminhada é uma caminhada como de muitas pessoas, que não foi de cara com a coisa intuitiva, não foi. Foi estudando o que significavam cada uma das lâminas, mas eu comecei pelo tarô vovô, comecei pelo Marselha, vou cair depois no tarô mitológico, um tarô temático e todo sobre mitologia, que eu achei o máximo. E devo dizer que a última empreitada que chego, eu, é para o Rider-Waite-Smith. A gente já está praticamente nascimento do meu filho. Então, assim, pensa num lugar que eu já estou nos 35, 36 anos de idade. Então, até ali, continuei lendo, continuei atendendo e nunca tive a menor necessidade mesmo de enveredar por esse caminho como compreensão do tarot. Eu vou colocar esses outros caminhos agora como se fossem cerejas e acabamentos de bolo, e não de verdade como sendo a grande temática. E compreendo que, graças a isso, eu salvo alguns arcanos, sobretudo dos menores, de um ostracismo e de um lugar difícil que parece que eles não podem sair de lá nunca mais. E também vou começar a confrontar, afinal de contas, quem é a turma que acredita que a letra Aleph, que é neutra e é sem som, mas é a primeira e está muito ligada ao ar, deveria estar com quem? Com o bobo, com o louco ou com o mago? Então, a partir daí começam muitas discussões, muitos esclarecimentos, muito me perdi, me achei. Por quê? Porque eu vou entender que tinham duas linhas de pensamento, tem, talvez até hoje, colossais nesse caminho da Kabbalah, atado ao caminho do tarô. Uma parte pensava justamente que Aleph é o mago, e aí a gente tem Levi, Papus, Worth, que pensavam dessa forma. E a gente vai ter a turma do Waite e da Golden Dawn, que pensava de outra forma. Então, a partir daí, eu também falei: e agora? Com que time que eu vou? Porque você tem que fazer uma escolha. Não, mas eu vou com o time do tarô. Então, eu vou continuar olhando para essas bifurcações ou possibilidades como aquele casamento que a gente dá ajeitadinha, empurra um pouquinho para ver se dá certo. Então, quando eu quero levar uma ideia a ferro e fogo, eu faço dar certo, é isso?
Mas se eu for estudar mesmo o que significa no hebraico as letras e o que significam os arcanos no tarô vovô, aí talvez a coisa do casamento pode ser meio forçado, sabe assim? De qualquer forma, respeito os dois caminhos, esse que é o ponto. Não é dizer, ai, qual é o melhor caminho, Fernanda? Sei lá. Para mim, o caminho que me faz sentido. Então, sempre o melhor caminho é aquele que faz sentido para a sua alma, para o seu coração, para a sua mente. Quando você acolhe aqui e diz: Não, isso eu compreendo. hum? E prefiro que seja esse lugar, dizer que esse lugar existe, do que dizer que tem uma regra para um casamento que foi feito com famílias diferentes, histórias diferentes e compreensões diferentes. E dizer que haja apenas uma única verdade no tarô, com tudo de tarô que a gente tem hoje, não vai dar. Não vai dar porque a cada vez que alguém sentou e desenhou, algo mais foi acrescentado. Com essa história daquela quem conta um conto sempre aumenta um ponto. E isso está dentro do tarô. Ah, e por isso, então, ele não, ele tem certo, não tem nem certo, não tem errado. O tarô é uma construção de camadas, e construção de camadas que faz sentido para o tarotista, e por isso mesmo ele tira o melhor desse lugar. Claro que a gente tem a tradição, e eu acho que sempre partir da tradição antes da inovação é bem-vindo. E depois a gente vai para as questões do vamos ver o moderno e o que está rolando hoje, como se 1909 fosse moderno. Vamos falar a verdade? Eu acho que 1960, que é o Crowley, é bem mais do cara moderno. Então, definitivamente, quando a gente fica defendendo a ferro e fogo algumas questões de Waite Smith, a gente pode estar pecando também. Pecando por não olhar o que o Crowley disse, não, não é bem assim, é um pouco mais aqui e ali. Então, ele mesmo, de uma mesma ordem, também colocou as suas próprias ideias. Mas a base, sabe? A tradição, o primeiro ainda era o vovô. Então, assim, eu super fiquei feliz de fazer essa semana com uma junguiana, vamos assim dizer. Eu sempre, quando pego um livro, eu acho que eu estou conversando com a autora, ela viva ou não, e ela foi muito consciente de trazer as duas vertentes, né? O que que esses dois momentos da história do tarô pensaram quando fizeram ou tentaram fazer um casamento com outro conhecimento que, a bem da verdade, torna o tarô uma jornada, torna o tarô uma magia, torna o tarô, né, algo mais profundo, mas dentro desse olhar. A gente pode olhar por outras janelas. Então, por isso que eu falo que o tarô é algo que pode incluir muitos conhecimentos, como pode incluir apenas a si mesmo. Certo? Combinado? Então, assim, eu acho que só fica legal uma frasezinha aqui. As verdades divinas das escrituras hebraicas, expressas nas 22 letras, foram utilizando tanto o seu sentido fonético quanto o seu simbolismo numerológico. O desenvolvimento gradual do mundo, vindo do nada, é mostrado pela tétrade, pela hexade fundamentais. Então, assim, quando a gente entra para esse lugar, eu lembro a primeira vez que eu abri o livro do Gon, cara, já era uma pedrada no cérebro sobre essas coisas muito profundas, muito filosóficas. E eu falei, bom, o que que eu faço com isso para ler tarô para os meus amigos? Acho que nada, né? Então eu vou pegar o livrinho mesmo, daquele que eu comprei, o primeiro, e vamos lá, né, Maguinho? Me ajuda aí a entender os quatro elementos, os quatro mundos, o que der para eu entender pelo seu próprio agir, ser, estar, e vamos seguir com o tarô oraculista, né? Na verdade, o tarô tem essa pegada do oráculo antes de ser uma pegada de ferramenta mística ou ferramenta filosófica. Mas a GAD traz a questão do arquétipo para dentro da conversa, que é a base dela como psicoterapeuta junguiana. E aí a gente já está numa pegada para frente, a la Crowley, né, anos 60, anos 70, onde a gente começa a colocar ou construir ou trazer o tarô para outros entenderes, outras inteligências, outras conversas, outras histórias, não é? Mesclando com fábulas, mesclando com mitos, e aí, claro que isso enriquece a sua leitura. Mas qual é a verdade? É todas.
todas estão lá dentro. Por isso que eu digo que cada lâmina do tarô, sobretudo dos maiores, é um livro, e cada um dos arcanos menores são capítulos ou livretos acoplados. Cabe a gente entender como é que isso tudo se mistura para fazer uma frase, fazer uma conversa, bater um papo. Hoje a gente tem uma abertura desafiadora, porque ela é uma abertura da época que eu aprendi a jogar tarô. Onde não tinha grande pergunta por espaço, não. Era aquela abertura abrangente, sabe? E aí se vira aí, meu bem. Se vira aí, porque para cá é passado, para lá é futuro, para cima é o que rola, para baixo é o que não rola. Por isso que é a Cruz Maior. Uma jogada bastante comum na minha geração e que tinha tudo de intuitivo, no sentido de que você fazia linhas de fala com essas cartas colocadas em setores. E não tinha assim, a cada lugarzinho e tal. Não rolava assim, não. Né? Rolava aquelas aberturas imensas, inclusive complexas, e que você tinha que fazer uma fala. É isso. Então, assim, você que está chegando aqui agora, que gosta do tarô, tem gostado do 365, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa comunidade, né, que ela sempre se fortalece, se engrandece com cada um de vocês. Mais do que isso, para vocês que estão chegando nesse vídeo hoje, lembra do like, lembra de compartilhar esse vídeo com quem também possa se interessar ou se valer dele, né, possa bater um papo comigo, né, online aqui e possa discutir até as minhas questões trazidas ou não e possa se valer das aberturas, mais do que tudo, que no meu entendimento, abertura é o mapa da mina. Então, quanto mais abertura você treina e conhece, mais mapa da mina você tem, então vai encontrar muito mais tesouro, certo? E aí, aproveita, além disso, se você quiser ficar mais pertinho, mais chegado, né, estar em contato com outros tarotistas, outros taromantes, um pessoal que curte tarô, conversa de tarô, é um espaço para falar de tarô, perguntar de tarô, né, fazer umas complexidades, perguntas, enfim, ligadas ao tarô. Vai para o 365 do WhatsApp através do link que está aqui embaixo do vídeo ou no alto do meu canal e a gente se vê lá do outro lado. Possivelmente, agora fechando agosto, a gente começa na primavera, né? Setembro em diante, quando entrar setembro, a gente começa a temporada nova de sorteios de leituras. Combinado? Então, bora seguir aqui para nossa abertura de hoje. Uhum. 365 abertura de tarô, comigo, Fernanda Vidigal, na abertura de número 241. Eu nem fiz festa de número 200, gente, mas já estou quase chegando, né? Estou chegando lá, tá faltando muito pouquinho nesse momento para quem já teve assim um alto desespero, né? De meu Deus, não é que foi? Estamos chegando, é isso. A Cruz Maior leva 12 cartas, então a gente começa a ter uma abertura com maior nível de dificuldade a partir do momento que eu aumento o meu número de cartas. Nessa semana, o tarô deixou de ser apenas um instrumento de previsão para tornar-se um espelho profundo da alma, capaz de revelar conteúdos ocultos e abrir caminhos para a consciência. A Cruz Maior é um método que une a tradição simbólica ao olhar terapêutico, oferecendo uma leitura que vai além do futuro. Conduz você à compreensão do agora, às raízes do que sente e ao ponto de decisão que permitirá cura e transformação. Nesse lançamento de 12 cartas, você acessa o passado que o trouxe até aqui, as forças ocultas que agem no presente, as tendências do porvir e, acima de tudo, a escolha que lhe devolve o poder. Prepare-se para um mergulho no autoconhecimento e bora jogar. Então, bora ver a cruz maior de 12 cartas. Vejam como é uma cruz com 3 cartas para cada lado, né? Para a esquerda, para a direita, acima e abaixo, entendendo que a carta central é a carta-chave, né? A essência da questão, mostrando o núcleo da situação, a pergunta central que pede resposta. Então, sim, é uma abertura que eu posso estar colocando na cruz maior um tema, uma querência, uma pergunta específica. Ela só é bem abrangente.
Aí a gente tem nas cartas um, 2 e 3, as da esquerda, o passado, os acontecimentos que conduziram até a situação de hoje. No 4, 5 e 6, à direita, a gente tem o futuro imediato, aquilo que já meio que está rolando, né? Amanhã, depois e depois, a coisa que as tendências de desdobramento de futuro já estão aí. Carta 7 é a sombra, a influência negativa, e tudo que está da 7, da 8 e da 9 é a base inferior, falando a 8 e o 9, principalmente de fragilidade e risco, tá? Uma base mais profunda. E na carta 10, o melhor caminho. Então, a carta 10 já meio que dá uma direcionada, é uma base superior e a cura. Nas cartas 11 e 12, a confirmação e mensagem espiritual acima do topo, né? Então, para onde eu posso ir além? Uma orientação superior, insight, fechamento de leitura, né? Cada carta é um espelho que reflete o que você já carrega. Você só vai, na verdade, estar tendo uma revelação, né? Uma visualização disso tudo para poder melhor dispor, é trazer para a consciência. Então, bora seguir? Bora seguir lá para a mesa de jogo, que é onde a gente gosta de praticar. Muito bem, a gente chega aqui na mesa, e aí eu resolvi trazer, claro, eu certamente vou fazer a abertura com o Rider pequenininho hoje, mas eu resolvi trazer para vocês aquilo que muitas vezes a gente se encanta na internet, mas acaba se tornando tão, tão, tão piquitico. É uma graça, o mini tarô Encanto, ele é bem bonitinho. Inclusive, assim, o desenho dele é muito bonitinho, sabe? É todo rider, né? Não tem nada de muito novo. Mas ele é muito pequeno demais, gente. Olha, isso aqui é do tamanho do meu dedão, né? Então, assim, é um gourmet, é quase uma azeitona. Para mim, que tenho talvez uma mão maior, ele se torna muito difícil, não só de manusear, né? Eu teria que colocar com muita calma na mesa, ele acaba virando, abrindo sozinho. Já tentei, não é? Então, ele é o tipo do cara que você tem que trazer aqui para baixo, vai discorrendo assim um pouquinho. E, por exemplo, para eu trazer para vocês, talvez eu ainda use em aberturas grandes que estão por vir para caber na mesa. Mas olha que difícil, né? Fica muito, muito piquitico. Então, quem que eu tirei aqui nesse momento é um 3 de ouros. Olha lá. Mas lá longe, muito difícil. Então, acho que não vai nos ajudar. Eu, na verdade, trouxe num outro momento, já tem alguns anos. Achei que era um mini tipo esse, né? Tipo esse tamanho, mini, que é viável, é jogável. E, infelizmente, é um mini um pouco exagerado demais da conta. Ele poderia ser 2 vezes esse tamaninho, já estaria bem bacana, né? Na verdade, se ele fosse o tamanho da caixa de assim, e não de assim, né? Não dessa forma tão piquitica. Dessa forma piquitica, ele se torna muito difícil de manusear, minha opinião, claro. Então, vou deixar ele aqui no canto, estou com o Riderzinho, o 1909, a gente vai ficar com ele, todo mundo junto e misturado, porque vocês notaram, né? Uma abertura grande. Então, eu vou ficar, inclusive, com as minhas cartas fora da mesa, para eu conseguir pensar. Eu estou pensando num assunto profissional, tá? Num assunto meu profissional, de uma coisa que eu quero olhar, de um lugar que eu quero olhar, de trabalho. Então, estou olhando para esse lugar. Então, a carta-chave, né, desse assunto de trabalho está aqui, né? Eu preciso abrir 3 para cima, direita, esquerda, tudo 3, né? Então a gente vai no de boa, no sentido do que veio antes, eu posso estar fazendo assim, ó, o que veio antes, o que tá para vir, o que tá para vir, o que beneficia, ó, como já não vai dar lá em cima, vou bater na pedra. Vou tirar pedra para um lado, tá pedra para o outro, né? Não queria ter que fazer isso, mas vou ter. Vou ter, vou ter, vou ter. E lá em cima, a gente até acaba
fazendo uma coisa assim meio do lado, acho que vai ser melhor, para não ficar parecendo que está cruzando ou que está deitada. E aqui embaixo, na turma negativa, o que está atrapalhando, esse é um obstáculo, esse aqui é outro obstáculo, esse aqui é outro obstáculo. Aqui embaixo, pelo menos, eu tenho como me salvar, me safar, né? Eu aproveito, ponho essas duas aqui para o alto, subo um pouquinho e vou deixar deitadas as que realmente estão na posição negativa, né? Assim a gente já sabe que o deitado é negativo, deitado é mais visível e mais interessante do que colocá-la invertida. O sentido delas vai estar invertido, né? Lembrando que toda a literatura se baseou muito nesse modismo, até o próprio livro da Irene, ela acredita também nessa história, antes do Kaplan desmontar, né, de que o invertido, então, era um sinal. Né, mas pode ser um sinal, é verdade, de falta de cuidado com o posicionamento das cartas, de como elas estão embaralhadas, eu posso não prestar atenção nisso, legal, mas pode ser manipulável. Então, acho bem complexo esse lugar, porque se eu abrir de assim, todas as minhas vão estar, ó, todas vão estar viradas ao contrário. Agora, se eu abrir assim, todas estão no sentido correto. Então, eu prefiro olhar a negatividade pela posição e por vizinhança. Certo? Bora lá? Vamos. Vocês anotaram no diário de bordo a abertura direitinho? Ela não tem grande rebusco, mas ajuda aí a gente a ter uma certa percepção. Então, a carta que veio representando esse assunto de trabalho que está na minha cabeça é um seis de taças. Verdade, essa é uma área de trabalho minha com muito carinho, com muita amorosidade, fazendo muita gentileza ou cuidando muito do outro, de cuidados. Ela é uma área toda bonitinha, toda legal, né? Uma área de cosmética natural que eu venho desenvolvendo há alguns anos. Muito bem, então o núcleo da situação é uma questão ela já tem uma certa simpatia, ela tem um caminho, né? Mas ainda é bem simples, bem pequeno. Nas cartas, um, muito trabalho. Dois, algumas desilusões. E três, que é o pajem de espadas, né? Onde a gente teve um princípio de conversa, vamos assim dizer, de divulgação, muito pequenininho, ainda muito acanhado, muito de pouco em volta, né? Eu fui fazer feiras, em alguns momentos tive algumas decepções grandes, tive algumas coisas que não compensaram. Trabalhei muito, sim, aprendi muito, trabalhei muito, me dediquei bastante, e é assim que a gente chega no agora, né? A gente chega no agora com algumas pessoas que amam e algumas pessoas que nem sabem que existe. É aí que a gente chega nesse lugar, né, de que o passado realmente conta um pouco dessa história. No sentido do futuro, quais são as tendências? Então, assim, ainda, talvez emocionalmente, eu não tenha muita fé sobre ela, né? Então, meu emocional pode ter ficado um pouco chateado com o tipo de retorno e tudo, e as questões das pessoas, e estou um pouco fechada, né? Vejam vocês, eu tenho no futuro ainda problemas de comunicação, problemas de entendimento com relação a ela, divulgação, fala, e ainda algumas tristezas ou perdas, ou eu posso dizer algumas triangulações que são sempre difíceis de resolver com relação a onde colocar, como vender, etc. Então, ainda falta um aprendizado melhor, né? O futuro ainda está na mão muito de ideias, ideias que não estão muito abertas, né? Ela está muito fechada enquanto ideia. Como é que eu distribuo essa ideia de uma melhor forma?
E aí eu posso, então, entender que o maior problema, o primeiro de todos, é de ter um empate de capital todo muito reguladinho, muito pequenininho, né? Não pude fazer um baita empate, eu tenho vindo devagar e com controle, devagar, tentando perder o mínimo de matéria-prima, que não é barata, enfim, é uma caminhada, né? Então, são as influências inferiores ou difíceis, não é? É um pouco dessa penúria ou de um certo controle exagerado. Como fragilidade e risco, a gente tem aqui, ó, vou abrir dessa forma, né? A gente tem o 6, também de ouros, dizendo que ainda é frágil as pessoas que disseram ok, não é, para essa proposta, ou nem todo mundo vai conseguir compreender por que que tem um valor diferenciado, por que que sai mais caro do que comprar ali na farmácia, enfim. Então, ainda há que criar manejos, né, no sentido de enfrentamentos para com aquilo que já é o hábito de todas as pessoas, não é para uma cosmética vegana, saudável e natural. Né? Isso é um processo que demanda mais trabalho, mas quem sabe, né? Só que aqui é tudo no negativo, tá? Então, assim, não houveram muitas pessoas que investiram ou que toparam, não tive acesso a algumas ferramentas importantes, e tudo bem, né? Os direcionamentos nem todos foram bons, teve muito mais os combates do que uma aceitação, uma compreensão. Então, qual é o melhor caminho para essa história? Bom, vamos pegar aquilo que deu certo. Então, vamos pegar aquilo que determinadas pessoas se habituaram a comprar e vou ficar apenas com isso. Vou parar de ficar inventando moda. Vou ficar com o que deu certo e vou deixar para lá aquilo que não deu certo por enquanto, pelo menos nesse momento, para ser aquilo que é o melhor caminho, a cura no momento. Menos produto, aquilo que deu certo, e vamos trabalhar com isso. Na confirmação desse entendimento, temos pausa em tudo aqui em cima, né? Então, demanda vontade, determinação, e ainda temos os 5 de paus. Ainda é importante eu ter um posicionamento de enfrentamento, divulgação e convencimento, né? Tem muita barreira contra, muita gente nem sabe do que eu estou falando, né? E isso é uma verdade. E aí a 12 diz: olha, em termos de vida material ou daquilo que possa se fazer, o investimento de um as é do tipo, faz aquilo que você já tem, com o que tem, não é? E vamos abrir uma nova temporada. Então, nessa nova temporada, eu vou ter que fazer novos enfrentamentos, talvez novas etiquetas, novos panfletos de explicação, enfim. Já entendi aqui um pouco aonde o paus me leva, né, para eu poder usar principalmente aquilo que deu certo e que algumas pessoas têm, inclusive, né, me ligado ou pedido, né, porque se habituaram a usar, deram ok, e não ficar com as dores daquilo que não deu certo. Eu acho que é isso. Vocês entenderam que a gente faz, né? São 4 linhas do tempo. Na linha do tempo do que não deu certo, na linha do tempo do que tem para dar certo, aquilo que é uma tendência futura natural e da onde está vindo. Basicamente, é como se a gente ampliasse a abertura de cruz de 4, tendo como carta central do tipo agradou, Fernanda. Agora só falta, né, fazer mais gente conhecer esse teu trabalho, né? Esse teu produto. Beleza? Então, não, já estou eu desmontando aqui, ainda tenho que tirar foto. Mentira, mentira. Vamos lá. Então é isso, gente boa. Não esquecendo que amanhã a gente tem mais uma abertura aqui no 365. Então, assim, a abertura de amanhã, ela é. Vamos lá, a gente tem uma jogada amanhã, não me abandona, vem junto. Vem vindo junto, que amanhã a gente tem alvo ou metas, né? Eu não sabia o que dá, achei que alvo é bem bom dentro do que ela propõe ali com a abertura para desenvolvimento de um alvo, tendo um alvo, quais são as metas e como chegar lá. Aqui no 365, a gente se vê amanhã, então. Um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. Valeu!